Gente, a paz. Deus abençoe. Obrigado, né? Eu agradeço a oportunidade e o convite do pastor Raimundo. Confesso para vocês que foi uma louva a Deus por ter chegado, porque eu saí de São Bernardo, como o pastor falou, eu trabalho ali na Metodista, na região do Rude Ramos, em São Bernardo. E meu GPS veio me trazendo muito bem. Aí, quando eu saí do Rodoanel e adentrei, fui parar nos lugares bem perigosos da cidade de Tiradentes, que, olha, o Senhor me livrou hoje. Eu tô louvando a Deus que eu tô bem, porque realmente, uns lugares, assim, tenebrosos. E aí, para ajudar, acabou a bateria do celular, não tinha carregador. Mas amém, glória a Deus, estou aqui. E estou feliz de estar com vocês, com todos os poréns, né? Moro um pouquinho longe, mas é sempre bom a gente poder tá junto e falando. A minha fala, gente, nessa noite, vai de encontro. Então, antes de eu começar a falar, eu gostaria, então, de contar um pouquinho Acredito que vocês aqui, não sei se todos estudam ou pretendem fazer seminário, mas a gente está também no ambiente de igreja e no ambiente também de ensino, como o pastor falou. A gente louva a Deus com o nosso coração, mas também com o nosso entendimento, não é o que ele falou no início, né? A gente ama a Deus também com o nosso entendimento. Às vezes a gente acha que o estudo não é espiritual, ou que o estudo é um anexo no cristianismo, mas o estudo ele também faz parte da espiritualidade, refletir, né? Romanos capítulo 12 fala que nós temos que apresentar a Deus um culto que também tem a razão, né? A razão não é contrária à fé, como muitas vezes a gente pensa, eu vou estudar, então vou me desviar, vou me afastar. Isso até pode acontecer, não vou dizer que não acontece, mas às vezes a pessoa nem estuda e também se afasta da fé. Então uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Então, o pastor, eu estou trazendo aqui, eu acho que é algo novo, né? Porque, primeiro, é o nome desse cara. Quem é esse cara, Dostoiévski? Né? Começa por aí, eu não faço ideia de quem seja essa pessoa. Né? Imagino que seja algo novo para vocês. Até um irmão pegou e falou assim, ela vai falar do reino de Deus, do milênio, né? E eu vou falar de um reino de Deus, mas a perspectiva que eu vou trabalhar não vai ser necessariamente esse reino escatológico ou milenar. Eu vou explicar já qual é esse reino de Deus, tá? Então, esse meu interesse pelo escritor russo, que é o Dostoiévski, começou em 2006. Já faz 10 anos que eu pesquiso esse autor. Eu estava na faculdade de teologia, no meu 2º ano de graduação, e a gente tinha uma matéria de teologia sistemática chamada Cristologia. E nessa matéria, o professor pediu um trabalho, final de semestre, clássico. Produza lá um texto de 4 páginas de Cristologia, e cada um escolheu um tema. E eu, na época, tinha lido esse conto chamado Grande Inquisidor, ou esse poema, né, como eu coloquei ali. E o que é? Eu vou explicar ele para vocês, a gente vai ver. E eu fiquei impactada com esse conto, pela atualidade que aquele texto tinha diante da nossa reflexão de fé, da nossa reflexão bíblica também. E aí foi quando eu comecei a estudar. Então eu vou começar com imagens, porque dizem que imagens valem mais do que 1000 palavras. E é uma imagem estranha, mas daqui a pouco a gente vai entender melhor ela, que é essa questão de um sacerdote. Você tem ali a figura de... Opa, peraí, eu não sei. Sim, acho que foi. Você tem um sacerdote, que seria uma espécie de um religioso, que está crucificando Cristo. E essa imagem está dizendo algo bastante forte, que às vezes você pode se dizer cristão, o cardeal tem ali um crucifixo, que o tornaria, entre aspas, cristão, pelo menos simbolicamente, mas que crucifica Cristo. E aí é justamente essa reflexão, como às vezes a gente pensando que somos cristãos, às vezes estamos do outro lado, do lado do anticristo. E a gente vai entender essa dimensão de que, como às vezes a gente, sendo cristão, pode ser enganado. E a gente pode ser seduzido pelo discurso do inquisidor, pelo discurso do anticristo. E eu vou explicar isso, como é que é essa relação. E nisso a gente vai aprendendo um pouquinho. É esse aqui, de baixo, para apertar? Sim, tá bom. Aqui, né? Não está indo, não.
Foi? Não. Você pode passar, por favor? Para eu passar os slides? Obrigada. Só uma questão de manuseio. Eu não tenho muito com a tecnologia. Então, vocês já assistiram aquele filme O Poderoso Chefão? Tem aquela parte do Poderoso Chefão que é parecida com essa, que é aquela, o que é o teatro de marionetes, né? Essa coisa da manipulação. Então, estou começando com as imagens. Isso já vai dar indícios do que a gente vai trabalhar. Com essa questão da liberdade, essa questão de você ser manipulado, essa questão da gente parecer cristão, mas não ser cristão. E pode passar a próxima. A próxima é a capa do livro, né? Essa pesquisa eu fiz no meu mestrado, não foi o fruto. E aí ela se transformou num livro. Então, parte tudo que eu estou falando aqui está no livro também. Pode passar, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão do conto. Esse conto, ele está dentro desse romance, chamado... Se o nome do autor já é difícil, o nome do romance também não é muito fácil, né? O nome dele é Fyodor Dostoiévski e o nome do romance é Os Irmãos Karamazov. Ai, que nome feio. Eu não tenho culpa, é nome russo, assim, nome, paciência, né? Mas ele escreveu, então, esse Grande Inquisidor, esse conto, está dentro desse romance, chamado Os Irmãos Karamazov. E aí, quais são os personagens? A gente está lidando com um autor que não é um teólogo, embora o que ele tenha escrito leve à reflexão teológica. O Dostoiévski, ele não é teólogo. Se você for perguntar para mim o que ele é, ele era um militar que, em determinado momento da vida dele, decidiu parar e escrever literatura. E se tornou um dos grandes gênios da literatura, tanto que ele é considerado na literatura mundial, estudado por grandes autores. Freud lia Dostoiévski, Machado de Assis lia Dostoiévski, é um escritor com muita competência, assim, visto. Mas ele não tinha uma formação, embora ele seja estudado tanto na psicologia, quanto na literatura, quanto na teologia, na crítica literária, enfim, ele é estudado em diversas esferas. Ele é um autor que pode ser visto sobre várias perspectivas. E a minha contribuição é mostrar como que os escritos dele podem levar a uma reflexão teológica, sim, porque ele tem muito desses elementos. Mas vamos lá falar do poema. Quem é esse? O que tem nesse poema? Nesse romance, não é um romance, é um conto menor. O Ivan. O Ivan é o personagem que vai contar, que vai criar essa história. Ele é, no romance, considerado um ateu. Ele não acredita muito em Deus, ou está lá meio revoltado com Deus e não quer saber muito. Então, ele é considerado um dos irmãos, porque fala dos irmãos, né? Então, todos eles são Karamazov. Ivan Karamazov e o outro de baixo chama Alyosha. Enquanto o Ivan é o cara que não tem, que é ateu, que não está muito preocupado com Deus e até tem uma certa revolta contra Deus, o Alyosha é o oposto. Ele nutre uma fé por Deus. E ele é um seminarista. Só que ele não é um seminarista... a gente está falando do universo russo. Lá na Rússia, a igreja que predomina é a igreja ortodoxa, cristã ortodoxa. Então, o Alyosha, ele era um cristão ortodoxo. E aí, ele vai ter muita fé, o Alyosha. E o Ivan vai tentar provocar ele, tentar fazer o Alyosha ficar meio... criar alguma situação para o Alyosha refletir, né? E aí, você tem o Grande Inquisidor, que é um personagem também do romance. E eu já vou explicar o que é o Inquisidor, que é uma figura que estava lá na Inquisição. Já vou explicar um pouquinho. Deixa eu só... Pode passar o próximo, por favor. E Jesus. Jesus também é um personagem dentro desse conto. Só que Jesus não fala. Isso é algo interessante, porque Jesus ele passa todo o período dessa narrativa e ele não fala uma palavra. Mas a presença dele impacta, assim, ele muda tudo só pela presença dele, por mais que não haja palavra na boca de Jesus. E aí, eu vou falar um pouquinho desse contexto da Inquisição, porque a gente está falando do Inquisidor. Então, a gente teve a Inquisição, não sei se vocês
tiveram ou vão ter ainda a história da igreja. Isso é um período importante e triste, trágico, né, da história da igreja, porque você teve uma perseguição interna. Então você tinha um período em que você perseguia as pessoas que pensassem diferente de você. Então a igreja condenava como heresia alguém que pensasse diferente. No caso, estou falando da tradição católica romana, a igreja católica. Então você tinha ali pessoas que pensassem diferente, elas eram vistas como hereges. E a heresia era condenada, muitas vezes, com a morte na fogueira. Então o inquisidor era uma figura nomeada pela igreja, era um cardeal, responsável para dar continuidade nesse processo de inquisição. Então uma pessoa foi condenada como herege, digamos assim, foi visto que ela era um herege. O inquisidor era uma pessoa formada tanto em direito canônico, naquela época, né? Na igreja a gente está falando aqui do século XII, quando começa a Inquisição. Essa Inquisição do Romance, ela já é no século XVI, que ela é na Espanha. E aí você tem... Pode voltar, cara. Aí você tem a questão... Esse inquisidor, ele então fazia essa função. Ele era uma espécie de um advogado da igreja. Ele tinha que ser formado, aí tinha manuais dizendo como que você identificava um herege ou não. Só que muitas vezes falava que a pessoa era herege, mas a pessoa efetivamente não era. Às vezes ela estava falando uma verdade bíblica, mas na concepção da igreja ela era um herege. Por exemplo, o Martinho Lutero, quando teve a reforma, para a igreja ele foi visto como uma pessoa que causou uma divisão, como um herege. Mas, na realidade, ele estava propondo uma nova leitura que a igreja não estava disposta a entender, a perceber. E aí, o inquisidor, chegava na cidade, era uma festa, eram os chamados autos de fé. Então, você tinha ali, por exemplo, naquela cidade que o inquisidor geral chegava, ele proclamava ali a chegada dele, você tinha ali uma série de hereges que eram... colocados muitas vezes em praças públicas, e essas queimas de hereges, elas eram feitas ao ar livre, como se fosse um evento. Então, os hereges eram queimados, né, eles eram vestidos com uma determinada roupa, colocavam neles uns próprios chapéus. Estou aqui com o meu assessor técnico. Chapéus. Então, colocava assim, e muitos falavam que eles iam ser entregues ao demônio. Enfim, era uma humilhação de ser visto como herege, a ponto da pessoa ser queimada ali. E as outras pessoas iam para assistir. Dizem que as mulheres colocavam suas melhores joias, suas melhores roupas e saíam para os autos de fé para verem aquilo como um evento. Então, o que é algo assustador? Como é que você pode ter um tipo de situação de tanta violência, de tanta intolerância, né? Porque por mais que eu não concorde, eu não vou jamais ser conivente em queimar uma pessoa, né? E aí você tem uma total falta de liberdade, porque se você pensasse alguma coisa que fosse fora da igreja, que a igreja determinava, você poderia ser considerado um herege e sofrer as punições por conta disso. Além de ser... muitas vezes tinham os bens confiscados, né? No caso aqui da Inquisição, as pessoas tinham seus bens confiscados, levavam tudo, que elas ficavam na miséria. Não podia ter amigos que apoiassem, porque senão eram vistos como amigos de hereges, e essas pessoas elas eram também condenadas. Então você não podia nem apoiar o que era considerado um herege, porque você também sofreria as punições dessa... Então foi um período muito terrível, assim, de muita falta de liberdade, de repressão, de você não poder pensar, porque, de certa forma, o que você pensasse poderia estar sendo perigoso. E aí, isso eu estou falando de um acontecimento histórico, a Inquisição que aconteceu efetivamente. E também havia interesses econômicos também muito grandes, porque parte desses condenados na época da Inquisição eram judeus. E aí os caras pegavam as terras dele, enriqueciam muito porque eles tinham posses, e com isso financiavam guerras, e se expandiam territórios, e acumulavam riquezas. Então também era uma questão muito econômica por trás de tudo isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que a Inquisição ela aconteceu realmente. E a gente aqui está falando de um romance.
Mas o pano de fundo, o contexto do romance é essa Inquisição. Então, a gente vai agora para a parte... Pode passar, por favor. Para o outro slide. Então, lá no romance, o lugar que acontece, a história que o Ali hoje já está contando, acontece lá na cidade de Sevilha, na Espanha, na época da Inquisição. Na narrativa dele, ele simula a ideia de que Jesus retornaria à Terra naquele período. Imagine você que Jesus volta para a Terra no período da Inquisição. A gente não espera a segunda vinda de Jesus, né? No conto, ele imaginou que Jesus pudesse retornar à Terra nesse período da Inquisição. E como seria se Jesus retornasse à Terra naquele período? E aí, Jesus retornaria de maneira discreta, como foi quando ele veio na primeira vinda, quando ele esteve aqui entre nós, lá no primeiro século, na região de Judeia, Galileia. E aí, só que ele retornou. E aonde ele retornou? Ele retornou na Espanha, lá na cidade de Sevilha. E aí ele fez algumas curas e alguns milagres como sinais de que ele era Jesus. As pessoas percebiam isso. Só que quando o inquisidor percebe que ele é Jesus, o inquisidor prende ele. Olha que coisa. Ele é preso pelo inquisidor. Olha que coisa estranha. Como assim? Mas ele é Jesus, como é que ele pode ser preso? Não é? E o inquisidor sabe que ele é Jesus, mas o inquisidor fala assim, olha, eu sei quem você é, e esse povo também sabe que você é Jesus, mas se eu fizer um sinal, eles vão colocar lenha na tua fogueira para te queimar. Como assim? Como é que pode? Jesus, isso a gente está falando de uma reflexão, tá, gente? Não estou dizendo que isso aconteceu, né? A gente está supondo uma história, porque a gente já vai perceber o que aconteceu. O que ele está falando aqui? Ele está criticando. E aí, Jesus é preso pelo inquisidor. E aí, uma das acusações que o inquisidor faz para Jesus é a seguinte. Vamos lá. O inquisidor fala que Jesus concedeu liberdade para os seres humanos. Nós somos livres. Cremos que somos livres. Somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é livre e nos fez livres. E aí o inquisidor vai falar para Jesus que ele concedeu liberdade ao ser humano e o ser humano não gosta de ser livre. E aí eu vou ler um trecho para vocês verem como é que é. E aí isso é a palavra do inquisidor. Ele diz assim: não existe nada mais sedutor para o homem que sua liberdade de consciência, mas tampouco existe nada mais angustiante. Em vez de assenhorar-se da liberdade dos homens, tu a multiplicaste e sobrecarregaste com seus tormentos. O reino espiritual do homem para todo sempre. Desejamos o amor livre do homem, desejaste o amor livre do homem para que ele te seguisse livremente, seduzido e cativado por ti, em vez da firme lei antiga. Doravante, o próprio homem deveria resolver de coração livre o que é o bem e o que é o mal, tendo diante de si apenas a tua imagem como guia. Mas será que não pensaste que ele, o ser humano, né, acabaria questionando e renegando até a tua imagem e tua verdade se o oprimissem com um fardo tão terrível como o livre-arbítrio? Aqui, ele está questionando isso. Ele está falando que a liberdade é algo ruim e que Deus não deveria ter dado a liberdade para a gente. Ele está sendo irônico aqui. Ele está falando assim, não, mas ser livre é algo muito difícil. Isso você não deveria ter concedido aos seres humanos. Isso o inquisidor falando para Jesus. Gente, tá difícil, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Eu já vou chegar assim, pode parecer uma coisa, mas a gente já vai entender assim, o potencial dessa crítica que o Dostoiévski faz, né? E aí, ele vai falar o seguinte, Jesus... Além de você conceder liberdade, que já é uma coisa horrível pra gente, que esse negócio de ter que ficar escolhendo, não é tão fácil assim. Às vezes a gente não sabe fazer boas escolhas, a gente é indeciso. Talvez se a gente nem tivesse que decidir e tivesse alguém que decidisse por nós, fosse até mais fácil, porque a gente já culparia o outro se desse certo, se desse errado, né? Porque geralmente quando dá certo a gente fica quieto. Agora quando dá errado a gente arruma um culpado, não é? Assim funciona. Então,
Aí ele falou assim, não, mas teve outro problema, Jesus. Outro problema que foi o que você recusou lá nas tentações do deserto. Mateus capítulo 4. Vamos ler, né? Trouxe aqui. Então, todo mundo conhece essa narrativa, mas vou ler brevemente para a gente ver o que aconteceu lá, né? Lá no deserto, quando Jesus foi tentado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, aqui já vai se configurando por que esse inquisidor é um anticristo. Porque aquilo que Cristo rejeita, o inquisidor vai aceitando. Olha que interessante, vamos lá. Rejeição das tentações. Jesus rejeitou o pão, Jesus rejeitou o milagre ali dos anjos, né? Eu até brinco, falo que é uma cena de Hollywood, né? Jesus caindo do pináculo, os anjos vindo. Jesus rejeitou aquilo, ele falou não. Ele falou, né, que ele não precisa daquilo para que as pessoas creiam que ele é Deus. E nem tampouco aceitou a glória dada e ofertada a ele por Satanás. E aí, qual foi a primeira tentação? A transformação das pedras em pães. Não foi isso? A primeira tentação, Jesus estava com fome. Poxa, ele tinha esse potencial, ele tinha esse poder, ele era o próprio Deus. Como é que ele não poderia transformar pedras em pães? Mas ele sabia que havia um sentido muito maior nisso. Por quê? Porque ele estava obedecendo a Deus. E ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele vai se colocar depois como o próprio pão da vida, né? O próprio Cristo depois fala que ele é o pão da vida. E aí, olha aqui, para Jesus, ele recusou transformar a pedra em pão. Mas para o inquisidor, Jesus deveria ter aceitado. Na concepção do inquisidor, por isso que ele é um anticristão, porque você tem Cristo e o inquisidor se coloca como alguém contrário ao que Cristo ensinou. Vocês estão entendendo? Por isso que é o anticristo, é nesse sentido, porque a gente pensa o anticristo só assim no fim dos tempos. Mas tudo que é contrário a Jesus, ao princípio cristão, é anticristão. É um anticristo, é um sistema. Na verdade, eu costumo dizer que é muito cômodo para a gente achar que o anticristo se figura só numa pessoa. Porque o anticristo é muito mais do que isso. Ele é sutil, ele seduz e a gente não percebe. E às vezes ele parece com Cristo, mas não é. Sabe aquele, nem tudo que reluz é ouro. Fica de olho. Porque às vezes ele parece, o discurso é muito parecido. Mas se você for parar para pensar, o propósito é completamente anticristão. Por isso que eu falo, será que às vezes a gente sendo cristãos e cristãs, a gente às vezes não tem atitudes que estão muito mais pro lado de lá do que pro lado de cá? Isso é perigoso, né? E aí, olha aqui que o inquisidor vai falar. Ao cabo de tudo, eles nos trarão sua liberdade e a porão aos nossos pés, dizendo, é preferível que nos escravizeis, mas nos deem de comer. Também há de persuadir-se de que nunca poderão ser livres porque são fracos, pervertidos, insignificantes e rebeldes. Rejeitaste a única bandeira absoluta que te propuseram, com o fim de obrigar que todos se sujeitassem incondicionalmente a ti, a bandeira do pão da terra, e a rejeitaste em nome da liberdade e do pão dos céus. Eu te digo que o homem não tem uma preocupação mais angustiante do que encontrar a quem entregar depressa aquela dádiva da liberdade, com esse ser infeliz nasce.
Mas só domina a liberdade dos homens aquele que tranquiliza a sua consciência. Com o pão conseguirias uma bandeira incontestável. Darias o pão e o homem se sujeitaria, porquanto não há nada mais indiscutível do que o pão. Aqui, ele está dizendo assim, se Jesus tivesse dado o pão, ele dominaria as pessoas. Mas Jesus não quer dominar as consciências. Jesus, ele nos chama para a liberdade. Ele nos convida. O reino de Cristo não é um reino de imposição. Ele não quer fazer um milagre para você ficar escravizado pelo milagre. Ele não quer dar o pão para tomar a sua consciência porque ele fez aquilo. Mas é um reino de liberdade. Pode passar. E aí a outra tentação é o mistério. Que seria quando o socorro dos anjos e que Jesus nega essa presença. Essa presença não, nega esse socorro porque ele não quer que os anjos venham. Ele fala que não precisa, né? E aí, olha que interessante essa. Pode passar, por favor. Ele fala assim, sabias que a tua façanha se conservaria nos livros sagrados, atingiria a profundeza dos tempos e os últimos limites da terra, e nutriste a esperança que, seguindo-te, o homem também estaria com Deus, sem precisar do milagre. Não sabias, porém, que mal rejeitaste o milagre, o homem imediatamente também renegaria a Deus, porquanto o homem procura não tanto Deus, quanto os milagres. Não desceste da cruz quando te gritaram zombando de ti. Desce da cruz e creremos que és tu. Não desceste porque mais uma vez não quiseste escravizar o homem pelo milagre e ansiavas por uma fé livre e não pela miraculosa. Ansiavas pelo amor livre e não pelo enlevo servil do escravo diante do poderio que o aterrorizava de uma vez por todas. E aqui, eu gosto muito daquela passagem de Jesus que fala assim, já não vos chamo de servos, mas me chamos de amigo. Porque a relação que Jesus tem com a gente é uma relação de presença, de amizade. A gente sabe que Jesus é Deus, mas ele não se coloca como Deus. Em Filipenses fala, né? Que ele sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a semelhança de servo. Ele se iguala a gente. E aqui ele está falando o seguinte, se eu fizesse aquilo, eu daria o que eles querem. Eles querem um milagre. Eles buscam mais um milagre do que a mim mesmo. Mas eles precisam entender que eu estou além do milagre. E que eles não têm que me servir porque eu faço o milagre. Mas eles têm que me servir porque eles me reconhecem livremente. Não porque eu seduzi eles com milagre, como a isca. Né? E aí, isso é muito sério. Isso aqui não é muito real, porquanto o homem procura não tanto a Deus quanto os milagres. E muitas vezes os milagres, eles escravizam as pessoas, porque as pessoas só correm atrás do milagre. Mas elas não correm atrás de um relacionamento com quem pode proporcionar o milagre se quiser. Porque se Deus também não quiser fazer milagre, amém, ele é Deus. Ele não é obrigado a fazer milagre. Aliás, muitos dos milagres que Jesus fez foi para mostrar que foram sinais mostrando que ele era o Messias. Hoje nós cremos que Jesus é o Messias. Não estou dizendo que não pode ter mais milagre, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou dizendo que nós já cremos. Nós não precisamos de sinais para crer que Jesus é Messias. Nós, por graça, já entendemos isso. Então, muitos dos milagres que Jesus fazia eram sinais de que ele era o Messias, ele era Deus, ele era o Senhor. E ele precisava fazer aqueles sinais. Mas ali ele se nega a fazer. Ele diz, não, vocês querem milagre, mas eu não vou dar um milagre. Porque ele fala que tem que servir a Deus, que não tem que ter a evidência do milagre para acreditar em Deus necessariamente. Tá, gente? Vejam o que eu estou falando, eu não estou aqui fazendo, né? Eu acredito que Deus possa fazer milagres, mas eu acho que muita coisa está banalizada. Né? E milagre não é sinal de salvação, de relacionamento, uma coisa tem nada a ver com outra. Jesus falou assim, no final dos tempos muito dirão, em seu nome fizemos sinais, maravilhas, expulsamos demônios, afasta de mim que eu não vos conheço. Passou a existência inteira sem conhecer a Cristo, embora estivesse fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Isso é sério. É complicado. Né? Mas vamos lá. Para a terceira tentação. Esse daqui, poder sobre todos os reinos da terra, autoridade, domínio e controle sobre as pessoas. Né? Identificado lá no romance, no conto, como com a Igreja Católica. Põe aí. Mas aí, eu vou dizer assim, a Igreja Católica teve lá seus problemas, tem até hoje, mas nós também estamos junto. Porque o anseio pelo poder, o desejo pelo poder, está presente tanto na católica quanto na protestante.
quanto em outras instituições, que não seja necessariamente a igreja. Olha lá o que o inquisidor vai falar para Jesus. Já faz exatos 8 séculos que recebemos dele o espírito do deserto, aquilo que rejeitaste com indignação. Ou seja, Jesus rejeita, a gente aceita. Olha que maravilha. Tô brincando, né, gente? Mas assim, aquilo que Jesus rejeitou, a gente tomou. Olha que maravilha, né? Tipo assim, nós nos dizemos cristãos e pegamos exatamente tudo aquilo que Jesus rejeitou. Queremos o pão, o milagre, queremos o mistério e queremos o poder. Tudo aquilo que Jesus rejeita, a gente quer pra gente. E a igreja bota lá o combo, net combo da igreja, né? E fala assim, não, é isso aí. Beleza, vamos ser cristão com tudo isso aí. Detalhe, isso daí não tem nada a ver de cristão, mas, né, terceira tentação. Que te ofereceu ao mostrar todos os reinos. Recebemos de Roma a espada de César e proclamamos apenas a nós mesmos como os reis da terra, os únicos reis. Embora até hoje ainda não tenhamos conseguido dar plena conclusão. Se aceitasses o mundo, o inquisidor falando para Jesus, Jesus, se você tivesse aceitado o mundo, a púrpura de César, do império, terias fundado o reino e dado paz. Pois quem iria dominar os homens, senão aqueles que dominam suas consciências e detêm o seu pão em suas mãos? Nós tomamos a espada de César e ao tomá-la te renegamos e, é claro, o seguimos. Aqui o inquisidor está dizendo assim, tchau, não estou mais do teu lado não. Porque se você rejeitou tudo isso daí, na cabeça do inquisidor, Jesus teria sido bobo. Porque Jesus tinha ali, como a gente diz, a faca e o queijo na mão para ter um império todo poderoso. Ele tinha o poder do pão, ele tinha o poder do milagre, ele tinha o poder da autoridade mundial. Bastaria ele se prostrar que ele teria todos os reinos da terra. E Jesus rejeita tudo. Ele fala assim, não, Jesus, até não dá, né? Você deveria ter aceitado, na cabeça do inquisidor. E aí ele fala, quando você recusou tudo isso, a gente deixou você lá. E a gente agora está com ele. A gente está do lado do espírito do deserto. Ou seja, a gente está do lado do anticristo. E aí, quando eu li isso, eu tinha 20 anos, né? Agora eu tô faz 10 anos, né? Já sabem quanto eu tenho, então. Então, eu fiquei pensando nas nossas formas de... Como muitas vezes a gente mercantiliza a nossa fé. Como muitas vezes as pessoas dizem para você assim, olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Ou, se eu tiver... Né, eu costumo dizer assim, tome cuidado, porque se alguém disser assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares, essa fala não foi de Deus. Essa fala foi do diabo. Então, a gente precisa discernir a voz do nosso Senhor. Né, eu estava ouvindo uma pregação do pastor, não sei se vocês conhecem, que também é batista, também não sei se, né, não entendo muito da história batista, mas pastor Ed René, não sei quem ouve, né, gosta ou não gosta, alguns gostam, outros não. Mas ele falava exatamente dessa questão, ele falava assim, nós muitas vezes estamos vivendo uma religião demoníaca, uma religião do Judas, uma religião que não condiz com o Cristo que nós servimos, que é o Deus da liberdade. Então, assim, eu acho que aqui o Dostoiévski foi uma voz profética, no sentido de que ele talvez não tivesse dimensão. Você acha que ele tinha dimensão que ele ia ser lido numa igreja, né, do fim do mundo, né, que Ferraz de Vasconcelos, no 2016, não é? Eu tenho certeza que o Dostoiévski não tinha essa dimensão. Imagina, até parece que ele sabia. Mas eu estou dizendo assim, mas o sentido e a crítica que ele traz, nesse sentido ele foi uma voz profética, porque ele anunciou algo, ele trouxe algo para os nossos dias. Pode passar, por favor. Eu não sei até que hora eu tenho tempo, porque eu falo bastante. Na hora que der a hora, pode falar para, que aí eu paro. Né? Sabe como é que é a mulher, né? Enfim. Mas vamos falar um pouquinho agora, então... A gente falou deu para entender mais ou menos como é a história do romance? Jesus volta na época da Inquisição e é acusado e preso como herege e acusado dessas heresias aí. Heresias, né? Na verdade, Jesus está certo, mas vamos lá. Quem que foi, então, o Dostoiévski? Esse foi esse carinha aí, já está meio velhinho aí, já mais pro fim da vida, que ele morreu com 60 anos. Ele é russo. Tá? Por isso que esse nome. O nome dele se fala assim, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, porque os russos falam assim. Né?
Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, porque no russo o O vira A, tá? É difícil tanto quanto grego e hebraico, ou pior. Mas ele foi um importante escritor do século XIX, influenciou autores, como eu já falei, né? Pode passar, por favor. E ele sofria de epilepsia. O Dostoiévski, ele tinha esse problema sério, que era a epilepsia, e foi algo que marcou a vida inteira dele. Ele teve muitos ataques, inclusive a epilepsia dele era genética. Quando ele teve um filho, um dos filhos dele também herdam a epilepsia, e ele perde um filho aos 3 anos de idade por causa de um ataque epiléptico, que durou por cerca de 3 horas. Então ele teve uma vida assim, muito marcada por sofrimentos, muitas perdas, muitas dificuldades. Mas ele curtia a Bíblia, né? Curtia, né? Ele lia a Bíblia, melhor dizendo, né? Ele tinha aí uma compreensão. Pode passar, eu já vou contar como é que ele... Primeiro ele aprendeu a ler um livro de história sagrada que contava as histórias da Bíblia. Então ele já começa desde cedo. O pai dele era médico, foi para o seminário, mas não virou seminarista. Mas o vô dele era sacerdote da Igreja Ortodoxa. Então ele já nasce num ambiente religioso daquela tradição ortodoxa, né? E aí ele vai desistir, ele era um militar, ele se formou, ele não chegou a ser um universitário, mas ele fez uma carreira militar e ele desistiu. Ele se demitiu para seguir uma carreira literária. A partir do momento que ele fez isso, ele se arrependeu entre aspas, né? Ele fala assim que ele não suportava o trabalho dele, que ele iria se dedicar a estudar o ser humano e que para isso ele dedicaria a vida inteira dele. Eu tenho certeza que ele foi muito feliz, mas financeiramente não muito, né? Porque sabe que escritor não vive... E por conta disso, ele viveu bastante com problemas financeiros muito grandes. Teve um determinado momento da vida dele que ele foi viciado em jogo, porque lá era permitido, roleta, né? E aí jogava, perdia, enfim, teve uma vida bem complicada. E aí, lá na Rússia, teve um período em que havia escravidão. A gente chamava de servidão, mas uma espécie de escravidão. E aí, o Dostoiévski, por essa questão da liberdade, ele nunca achou certo um regime que você escravizasse o outro. E ele começou a criticar isso, começou a participar de grupos que criticavam esse regime do vigente e tudo mais. Aí eles foram vistos como maus elementos, que estavam questionando o sistema e tudo mais, e ele foi preso. Nessa prisão, ele teve uma experiência muito impactante na vida dele, que foi quase quando ele morre. Por que quase quando ele morre? A sentença era a morte por fuzilamento. Uma sentença leve, assim, tipo, vai morrer fuzilado. E ele literalmente foi para ser fuzilado. Passou por todo o processo, colocaram as roupas, colocaram o capuz na frente dele, vieram os padres lá, perguntaram se, tipo, você quer se arrepender, tem alguma coisa aí e tal. E aí ele fala que na hora que ia disparar a bala, naquele momento que ele estava esperando o gatilho, então o czar, que era o governante, ele muda a pena. Ele fala, não, vocês não vão ser mais fuzilados, não, vocês vão ser levados para a Sibéria. Tipo assim, não que ir para a Sibéria seja legal, tipo, exilado, né? Menos 40 graus, a gente já está morrendo congelado aqui no friozinho de São Paulo. Você imagina lá, menos 40 graus, não que fosse legal. Mas o irmão dele começa a chorar, tal. Ele fala assim pro irmão dele, eu ia morrer e eu tô vivo. Vida é vida em qualquer lugar. Eu não tô indo para a morte, eu tô indo para um outro lugar onde eu vou aprender. E aí, quando ele chega lá na Sibéria, nessa situação de prisioneiro, com um monte de... Porque não é fácil você estar numa situação dessa. E aí, qual é o livro que ele ganha? É uma Bíblia. E aí, porque a Bíblia era o único livro que podia ser lido lá no exílio. Não podia ler, porque eles achavam que as outras literaturas corrompiam. Então, eles podiam ler a Bíblia. Especificamente o Novo Testamento. E aí, o Dostoiévski leu... Ele ficou 10 anos no exílio, mas durante 4 anos a Bíblia foi o livro de cabeceira assim, porque ele não tinha cabeceira, né? Debaixo do travesseiro dele ele colocava a Bíblia. Diz que ele ensinou um muçulmano a ler através da Bíblia. Então a Bíblia foi o livro que marcou muito a vida dele, e os escritos dele, ele conhecia a Bíblia. Se você ler as obras de Dostoiévski, você vai ver que tem muito Bíblia ali.
Você vê que no romance Crime e Castigo tem trechos de citação do Evangelho de João inteiro, do trecho da ressurreição de Lázaro. Você vê aqui que ele conhecia, por exemplo, a história da narrativa das tentações. Senão ele não faria, ele tinha isso em mente. Então ele era um escritor que dominava a literatura, a Bíblia, ele conhecia, né? Pode passar, por gentileza. E aí ele... isso é questões assim, de curiosidades da vida dele, né? Que ele casou-se e perdeu 2 filhos, né? E aí, os temas apresentados por Dostoiévski, que culminaram na... Detalhe, esse romance que eu estou falando, que tem o Grande Inquisidor, foi o último romance que ele escreveu. Ele continuaria escrevendo, só que ele morre, né? Então, ele, obviamente, não conseguiu concluir, mas ele... Na verdade, ele conclui uma parte, ele tinha pretensões de dar continuidade, mas aquilo que ele teria feito, ele conclui, que é Os Irmãos Karamazov. E especificamente, o Grande Inquisidor, muitos vão dizer que nesse conto traduz o pensamento do Dostoiévski, que é a questão da existência de Deus e a questão da liberdade do ser humano. Coisas que não são nada fáceis, que passam pela teologia. Temas, às vezes, quem que aqui, né, por mais cristão que seja, às vezes já teve alguma dúvida, às vezes já passou um pensamento de dúvida, poxa, mas se Deus existe, por que isso aconteceu comigo? Ou se Deus é bom? Esses são temas que afetam os mortais, que a gente aposta em Cristo, tem fé e caminhamos, mas nós não estamos isentos dessas questões. E a questão dessa liberdade, o que é ser livre? Será que... E para Dostoiévski a liberdade é uma coisa assim, de muita profundidade, de muita... Para ele, ser livre é um sinal de que você é filho de Deus. E se tentam tirar a tua liberdade, tentam tirar aquilo que Deus deu para você. Então, ninguém pode tirar a tua liberdade. Não tem que ter regime, não tem que ter sistema que te escravize. Porque Deus te fez livre. Amém? Eu estou pregando agora, né? Pode passar, por favor. Aí eu coloquei aqui uns títulos legais para quem quiser ler Dostoiévski. Né? Olha lá que legal. Crime e Castigo, o Idiota. Olha que interessante esse título, Idiota. O idiota foi o tema da minha tese, né? Um tema bem idiota, né? Eu falo, gente, minha tese foi tão idiota, mas é porque eu estudei o romance, o Idiota. Memórias do Subsolo, Os Irmãos Karamazov e o Adolescente. São alguns dos romances dele. Quem tiver interesse depois, quiser aprender um pouquinho mais ou ler alguma coisa. Detalhe, os romances são bastante longos. Não fiquem com medo, assim, porque, tipo, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, 999 páginas. Eu falo assim, pô, podia ter 1000, né? 999, parecendo 1,99, né? Tipo assim, só... Mas você começa a ler, você vai... Pelo menos eu estou dizendo por mim, né? Não sei. Você gosta. No meu caso, eu gostei. Mas... Então, eu vou falar um pouquinho agora dessa questão dessa igreja do Oriente, que às vezes a gente não está acostumado, a gente ouve muito falar da Igreja Católica, porque a gente está num país de tradição católica, mas a gente pouco sabe da Igreja Ortodoxa, e faz parte de uma vertente, né? Porque eu falo assim, nós entendemos que somos cristãos, mas se a gente for pegar o censo, quando põe lá no censo, né? O cristianismo engloba o cristianismo católico, o cristianismo ortodoxo e o cristianismo da vertente protestante. E aí os protestantes têm um monte. Eu falo assim, gente, tem tantos cristianismos. Eu falo que são cristianismos. Você tem o católico, o ortodoxo, o protestante. Dentro do protestante você tem o tradicional, você tem o pentecostal, você tem o neopentecostal. Enfim, você tem o metodista. É uma salada, não é? Ser cristão assim também é meio... E aí eu vou falar um pouquinho dessa questão. Para essa tradição, que é chamada ortodoxa, que ela se desenvolveu lá no Oriente. E aí houve, até o ano de 1054, tinha a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. A Igreja do Ocidente tinha capital em Roma e a Igreja que nós chamamos de católica. E a Igreja do Oriente tinha capital lá em Bizâncio, que é a atual Turquia. E aí, em 1054, no século XI, houve esse cisma das igrejas. E aí a igreja ortodoxa se desenvolveu sem nenhuma ligação, então, com a igreja católica. Então, ela não é uma igreja protestante, mas ela também não é uma igreja católica. Então, ela tem elementos muito específicos de uma teologia muito própria.
a negação da liberdade, como é proposta no reino do inquisidor, implica num distanciamento com Deus, né? Nessa perspectiva da tradição. Pode passar o próximo. O caminho proposto é aceitar a liberdade, que só é vivida plenamente em Cristo e na prática do amor. Então, para Dostoiévski, não adianta, né? Você tem que enfrentar essa liberdade. Pode passar, senão eu não vou dar conta. Eu falo muito. Vou falar um pouquinho dessa questão, né, da tradição ortodoxa. A vida e a obra de Dostoiévski estavam nesse universo. O que eles falam? Geralmente, nós definimos Deus, nós falamos os atributos de Deus. A teologia do Ocidente, ela tem essa questão. Então, nós definimos Deus. Deus é amor, Deus é onipotente, onisciente. Nós categorizamos Deus. Para essa teologia, ele diz assim, que Deus seria impossível definir Deus, porque Deus estaria para além das próprias palavras. Então, eu não defino Deus pelo que Deus é, mas eu defino Deus pelo aquilo que Deus não é, porque eu não posso dizer no todo quem é Deus, porque Deus estaria para além da própria linguagem. Deus é como se a gente tivesse, é aquilo que Paulo fala, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado, e que aquela parte que fala que quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Essa ideia de que nós temos vislumbres de Deus, mas a gente não tem a totalidade do que é Deus. E que quando a gente tenta definir Deus, Deus está para além da nossa própria definição. Porque Ele é Deus. Ele não está restrito à minha linguagem, à minha... Então, assim, é uma possibilidade de enxergar. Eles têm, quando eu digo teologia negativa, eu estou dizendo que é uma teologia que não é afirmando quem Deus é, mas é negando aquilo que Ele não é, no sentido de que eu não posso defini-lo, tá? E aí é uma coisa que eu aprendi com eles, que eu gosto muito, que eles chamam de deificação, que é o ser humano é chamado pela graça de Deus a compartilhar da vida divina. Pode passar. Em Cristo, Deus se humaniza para que os seres humanos se tornem divinos. Isso é o que Jesus faz com a gente. Deus, eu falo assim, né? Há uma troca muito desleal. Deus, Jesus, que é Deus, que habitava o céu, se humaniza para que nós, humanos, tivéssemos a natureza divina dele. Né? Para a gente é ótimo. A gente não tinha nada disso, estava, né, desgarrado, não tinha perspectiva alguma. E agora temos a natureza divina. Para Deus, nada favorável, porque ele teve que, né, eu brinco, ele deu um downgrade, né? Eu falo assim, Jesus deu uma quedinha, assim, porque estava no céu, teve que se humanizar, né? Ele era soberano e teve que se limitar a um corpo, a uma existência, a uma realidade, simplesmente porque ele nos ama, simplesmente porque ele queria ter a nossa natureza e compartilhar a natureza dele com a gente. Isso é um dos mistérios da encarnação de Jesus, né? Essa relação. Deus faz tudo isso porque Ele quer se relacionar com a gente. Pode parecer pouco, mas é muita coisa. Não é? E aí, aliás, não é nada pouco, é muita coisa, né? E aí tem um teólogo ortodoxo chamado Paul Evdokimov. Esses nomes são feios, não precisam decorar. Quer dizer, né? E ele, assim, que nós precisamos ser alguém... Deixar de ser alguém que fale de Deus para tornar-se alguém por meio do qual Deus fala. A diferença. Falar de Deus, a gente fala em terceira pessoa, como se Deus fosse um objeto a que eu me referisse. Mas quando eu me torno o lugar da presença de Cristo, como Paulo fala, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, Deus fala através de mim. É diferente. Eu não falo dele, mas ele fala através da minha vida, porque ele habita em mim. Essa relação que Deus vem restituir por meio da graça. E isso a teologia ortodoxa vai falar de uma maneira muito bonita. Eu, particularmente, tenho muito apreço por essa teologia. Há muita beleza, eles gostam muito do Evangelho de João, tem uma tradição da luz, né, muito presente. E aí, essa João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para nós, verdade muitas vezes tem a ver com, eu tenho a verdade, né? Tipo, como se alguém pudesse deter a verdade, ter a verdade. Mas, na verdade, né, ficou até... ele está dizendo de uma coisa... Ele está falando que a verdade não é um conceito, uma coisa.
A verdade é um quem, é uma pessoa. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E conhecereis essa pessoa que é a verdade. E essa verdade é de libertar vocês. Mas não é uma verdade conceitual. É uma verdade de relação. Você vai conhecer alguém, uma pessoa. Então a verdade não é um quê, mas é um quem. Vocês estão entendendo ou não? Sim? Isso eu acho muito interessante também. Né? Porque isso é uma coisa assim que... Porque é por isso que a gente fala que Jesus não é religião, porque a gente não está defendendo conceitos. Jesus é mais do que uma religião. Jesus é uma relação. Não é? Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá, né? Só que para lá o inquisidor, a liberdade é um fardo. Né? E aí, para o Dostoiévski, a liberdade é uma marca de Deus. O ser humano porta uma dignidade sagrada. Deus é livre. E eu, como ser feito à imagem e semelhança de Deus, herdo essa liberdade. Então, a liberdade é uma marca de Deus em você. Se alguém tentar tirar essa liberdade, vai tirar algo que Deus colocou em você. Então, é um problema sério. Tá? E aí você tem a questão da liberdade, né? Que seria o que ele chama de primeira possibilidade de escolher entre o bem e o mal. A outra liberdade seria o que ele fala que é a liberdade plena, que é quando você tem a liberdade em Cristo. Né? E conhecereis a verdade vos libertará. É quando a vontade de Cristo de se relacionar com você se une com a sua vontade de dizer sim para Deus. É quando a vontade de Deus, o sim de Deus, se une ao seu sim. Nesse momento, há uma liberdade plena, que é muito mais só do que decidir entre o bem e o mal, mas é uma liberdade de graça, de existência em Cristo. Não sei se eu estou me fazendo entender, tá bom? As pessoas desejam abrir mão da liberdade. O medo de assumir a liberdade faz com que as pessoas criem mecanismos que garantam que elas não sejam livres, pois a liberdade é desconfortável. A liberdade é o reflexo de Deus na pessoa. Entretanto, ela é recusada. Essa é a proposta do inquisidor. E aí, eliminar a liberdade é suprimir o elemento divino que caracteriza eu e você. E aí, a liberdade já não é mais um problema filosófico ou um problema, abstrato, mas se torna um problema teológico. Porque se alguém tira de mim essa liberdade, alguém está tirando de mim esse elemento divino. Isso me descaracteriza. É como se tirasse o elo de ligação entre você e Deus. Isso é um problema. Não é? Pode passar, por favor, senão... E aí, vamos falar um pouquinho dessa questão do bem, do mal, do sofrimento. A liberdade, ela não é um mal que precisa ser extinto, como propõe o inquisidor. O ser humano, ele pode optar pelo mal porque é livre. Porque assim, gente, a liberdade, ela não é nem o bem e nem o mal. Ela é a possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Certo? Então, a gente não pode dizer a liberdade é boa, nem a liberdade é má. Porque a liberdade é a possibilidade de você escolher uma coisa ou outra. Então, o ser humano pode optar pelo mal porque ele é livre. Se eu tenho liberdade de escolha, eu posso escolher entre o bem e o mal. Se eu opto pelo mal, consequentemente, isso vai gerar um problema, vai gerar sofrimento, as más escolhas que eu faço. Né? Então, ele pode optar pelo mal porque ele é livre. Da mesma forma, a sua escolha pelo bem também precisa ser livre. Se alguém escolher o bem porque foi obrigado a isso, então esse alguém já não realiza mais o bem. Ao contrário, passa a agir por constrangimento. O bem livre supõe a liberdade do mal. A liberdade é irracional e pode criar o bem e o mal. Mas rejeitar a liberdade sob pretexto dela poder gerar o mal é criar o mal duplamente. Nossa, que filosofia. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: você precisa ter a possibilidade do bem e do mal. Se você só tem a possibilidade do bem, como quer o inquisidor, tirar a liberdade, porque a liberdade é ruim, porque ela pode causar o mal, então, na verdade, na concepção do Dostoiévski, você está criando duas vezes o mal, porque você jamais pode suprimir a liberdade. Você tem que assumir o risco da liberdade, que inclusive implica no lado mal. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. É o risco que a gente tem de ser livre. Ser livre não é zen. Ser livre é trágico. Tanto que zen, né? Essa palavra pode, né? Por Jesus, né? Assim, essas coisas que a gente vai pegando. Né? Desculpa, pastor, estou falando alguma coisa, né?
Então tá bom. Mas assim, é uma tragicidade, porque dependendo da minha escolha, isso pode gerar sofrimento. O fato de eu estar no mundo e o mundo ser livre significa que existe sofrimento. No mundo tereis aflições. Não significa que eu estou isento. E quando eu tento transformar um mundo num maravilhoso, sem dor, sem sofrimento, sem liberdade, para o Dostoiévski, isso é a pior coisa que você pode fazer. Porque você vai estar criando duplamente. Porque para que o meu sim seja verdadeiro, eu tenho que ter o outro lado. Porque se eu só tenho um lado, eu não tenho escolha. E aí já não é mais a minha vontade, a minha liberdade, já é constrangimento, falta de opção. Não tive opção. Já me foi dado, foi estabelecido. Pode passar. Gente, meu Deus, tem que acabar. O sofrimento está ligado ao mal e o mal ao sofrimento. Mal à liberdade. Contudo, é melhor atravessar o sofrimento do que negar a liberdade. Né? Essa é a dinâmica. Por isso que eu falei, não é que aqui que ele curtia, né, tipo, sofrer. Não, ele diz assim, mas o sofrimento faz parte da sua humanidade, da vida. Ninguém vai passar uma vida inteira sem ter sofrimento. E Jesus já havia dito isso pra gente. Isso não é novidade nenhuma. Né? Pode passar, por favor. Dostoiévski demonstra a existência de Deus por intermédio da liberdade do espírito humano. Ser livre é uma marca de Deus. Aí aqui eu vou pular um pouquinho, porque eu falo dessas causas, né, da liberdade, de você estar submisso a um outro, que é o que a gente chama de heteronomia, ou autonomia, que é o pecado da modernidade, que eu falo, né? Aliás, pecado da modernidade, a modernidade nem acredita que tenha pecado. Começa por aí. Mas, eu digo assim, o indivíduo sujeito a si mesmo, a fé em si próprio, característica do mundo moderno, confia demais em si. Né? Tem até uma música que fala, confia em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Tem uma música que fala assim, eu digo assim, confia em si, mas confia desconfiando. A gente, quando confia demais na gente, geralmente tende a ir para lugares não muito bons. Né? Então, assim, acreditar demais na gente, essa coisa de que o ser humano é maravilhoso, vai construir tudo perfeito, a gente tem que sempre colocar o pé atrás, porque nós não somos suficientes, autossuficientes, né? E aí, a substituição de Deus por esse indivíduo leva a essa decomposição. Quanto mais a gente busca em nós mesmos, mais a gente vai se afastando de Deus, né? E o intuito do inquisidor é negar a Deus para que o reino de Deus... Olha que coisa incongruente. Eu nego a Deus para que o reino de Deus se realize. É como se ele quisesse negar a liberdade, negar a Deus, para que o reino de Deus, entre aspas, que seria um reino supostamente sem liberdade, sem sofrimento, se realizasse. Aparentemente é uma proposta, legal, parece bom, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, legal. Mas a troco do quê? Esse reino que não tem dor, não tem sofrimento, a troco da liberdade. Vamos continuar, gente, senão... a liberdade acontece na prática do amor, né? Pode passar. Essa liberdade de Cristo, essa liberdade humana, e na graça do amor, a liberdade divina e a humana se encontram e se reconciliam, como eu havia dito. Agora, essa questão do pão, né? Agora já é a parte final, tá? Eu prometo mesmo. Vou só ler aqui. Ao contrário do grande... Estou dentro do horário, pastor? Amém. É porque eu sempre me enrolo e acabo passando do horário. Então, aqui... Ao contrário do grande inquisidor, Dostoiévski não acreditava que era possível estabelecer uma espécie de paraíso terrestre, pois para ele não eram as utopias, os governos ou a força que trariam alguma mudança. Dostoiévski questiona a possibilidade de transformação de um mundo sem a existência de Deus ou de Cristo. Para o escritor, não é na negação ou na substituição de Deus, mas na afirmação e na relação com esse divino que está a liberdade. Para ele, Deus não aliena, mas liberta. Porque na concepção moderna, muitas vezes assim, você é religioso, você é um alienado, você, Eu, pelo menos, já sofri essas inquietações. Estou falando assim de uma experiência, né? Não sei vocês, mas estou falando da minha realidade. Mas você, estuda ciências da religião, já tem um doutorado e continua acreditando em Deus? Como se Deus fosse um estágio infantil da minha mente que, conforme eu fosse me desenvolvendo, eu tivesse que abrir mão dele, sei lá, porque assim eu teria mais gabarito, talvez. Né? Mas,
Pelo contrário, é aquilo que o pastor Rai falou no começo. É pastor Rai mesmo, né? Pastor Rai falou no começo aqui, eu achei muito legal do C.S. Lewis, que eu estou lendo as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E eu não sabia que o C.S. Lewis, antes de converter, era ateu. Para mim, ele sempre foi cristão, ó, ignorância, né? Vivendo e aprendendo. E aí, o C.S. ele fala que quando ateu, ele enxergava o mundo de uma maneira. E quando ele passou a conhecer a Deus, é como se ele fosse iluminado por essa luz, né? Porque Cristo é a metáfora da luz. Jesus é a luz, né? Eu sou a luz do mundo. E eu sempre digo que a luz, ela é algo que ela ilumina, mas às vezes ela incomoda. Porque quando você está dormindo no seu quarto, aquele sono abençoado, e alguém acende a luz, você fica levemente irritado. Pelo menos eu fico. Porque você queria estar no escuro ainda, aquela luz não era naquele momento. E eu imagino que o contraste que Cristo tenha feito quando ele habitou esse mundo tenha sido semelhante. Estava todo mundo confortável na sua escuridão, nas trevas da sua existência, e de repente chega aquela luz ofuscante, tipo um farol alto no seu olho, que revela coisas que você jamais encontraria, que você perceberia, mas que ao mesmo tempo confronta, porque quando você começa a ver coisa que você não gosta, você também fica bravo. Foi lá pra frente do espelho, com aquela luz, né? Viu aquela, sei lá, aquela ruga, ou aquela coisa. Se você não tivesse tanta iluminação, você nem teria percebido. Mas assim, com luz, a luz favorecendo, você tá vendo coisa até que não deveria ter visto. Então, eu imagino que a presença de Cristo, ela ilumina também para nos confrontar, para nos colocar diante da gente mesmo, para que a gente possa melhor se enxergar. Percebe? Então, é uma coisa que... Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu estava falando dessa questão dessa afirmação, como eu falei, da substituição de Deus, como se Deus é a existência de Deus. E aí o C.S. Lewis passou a ver uma outra vida a partir dessa luz que ele compreendeu. Não é? Então, talvez para o mundo moderno, Dostoiévski seja um escritor até retrógrado. Afinal de contas, quem que fala hoje em relacionamento com Deus? As pessoas, na verdade, não têm essa pretensão. Deus, ele simplesmente saiu do cenário. Não se usa mais Deus. Deus é uma coisa... Quem estuda Deus é os teólogos, e olhe lá, porque tem teologia, inclusive, que não parte de pressupostos, né, até da não existência de Deus, enfim. Mas, para o Dostoiévski, não. Ele não é negando Deus. Não é na sua autoconfiança, no humanismo de você mesmo, na sua confiança ou na confiança do mundo nos seres humanos. Mas existe uma dimensão da liberdade que é essa relação com esse divino. Né? Então, como eu falei, Deus não aliena, ele liberta. E aí, o ser humano não é absoluto. Esse ser humano carrega em si a marca de Deus, né? Do transcendente, da imagem e semelhança de Deus, que é uma natureza livre como a do seu Criador. Pode passar. Essa questão da crítica, né? Eu sempre falo que o poder é alvo de tentação, né? Já tem até um ditado popular que fala que se você quer conhecer um homem, dê a ele poder. Porque muitos o caráter de uma pessoa, muitas vezes ela se revela quando ela tem diante de si um poder. Não é? E aí, quando a gente fala lá da espada de César, que é o símbolo de você tomar sobre si o poder, aceitar esse poder que está sendo oferecido, que no romance ele está se referindo sim à Igreja Católica, porque a Igreja Católica, na concepção do Dostoiévski, teria aceitado essa espada lá e teria aceitado, porque ele entende que a Igreja Católica seria uma continuação do Império Romano, por isso que ele fala da espada de César, ele diz que seria a aceitação de um poder terreno, de um poder que estaria muito mais no âmbito político do que religioso. E aí, pode passar, por favor. Ele se opôs à descrença, né? E aí, quando eu falo com essa questão de que o poder é alvo de tentação, o Dostoiévski traz uma coisa que é interessante. Ele fala assim, que são o que a gente chama de eclesialismo, sistemas de garantias, fórmulas e práticas religiosas. De acordo com esse sistema, que tem como parâmetro a vontade demoníaca de dominar Deus, a misericórdia do cristianismo foi substituída por uma técnica de domínio das almas humanas. No poema, a expressão disso seria a Igreja Católica, na figura do cardeal. Só que a crítica feita por Dostoiévski vai além de uma instituição
E chega ao cerne da questão, a ambição humana pelo poder e a revolta contra Deus. Contra isso se opõe a religião da liberdade. Eu estava até ouvindo, né, uma das pregações do Ed, ele falava assim, que ele ouviu um pastor orando assim, Senhor, nós exigimos que o Senhor nos dê, porque se a gente tivesse pedido para o diabo, ele já teria nos dado. Você acha que isso é a oração que se faz? Né? Assim, a pessoa ora assim, Senhor, eu exijo que você me dê, porque se a gente tivesse pedido para o diabo, ele já teria dado para a gente não precisava ficar pedindo desse jeito, não. Tipo assim, como se Deus fosse alguém que tivesse submetido à sua vontade. E ele tem que te dar. Você percebe como a gente às vezes a gente pensa certas coisas, às vezes sem perceber, a gente reproduz isso, porque a gente é humano. Nós queremos o pão, o milagre e o poder. Na verdade, isso é muito humano. Tão humano que Jesus falou assim, olha, é uma tentação. Se não fosse tão humano, se não fosse sedutor, não seria uma tentação. Concordam? Então, é algo que a gente precisa, né, pensar. Então, a gente tem uma crítica ao materialismo, ao poder, à autoridade como formas de constranger. E é um alerta deixado a qualquer tipo de regime, seja regime religioso, regime político, enfim, institucional, não importa. Que em nome da felicidade, da justiça, tirar o sofrimento, suprime a liberdade, oculta o sofrimento de modo que transforma os seres humanos em objetos manipuláveis. E aí é que está, nós seguimos a fé do Cristo, a fé da liberdade. Nós não temos que ser manipulados por essas forças. A nossa relação com Cristo está muito além do que Ele pode nos oferecer, como eu já falava. E aí as considerações finais, Cristo ou anticristo? Né? Aí é nesse sentido que eu falei que a minha fala não caminharia num sentido mais apocalíptico, mas ela caminharia para a gente refletir sobre essa relação do Cristo e do anticristo. A oposição começa por essa questão do silêncio, né? Porque o Cristo ele não fala nada e o inquisidor ele fala em todo momento. O inquisidor ele seduz, ele é lógico, as suas palavras são coesas, são convincentes. O cardeal propõe o controle e a autoridade por meio de uma voz absoluta e definitiva, pois ele quis sanar o problema da dúvida, da incerteza e fornecer para as pessoas a palavra final. A voz do inquisidor se impõe autoritariamente às pessoas. Já Jesus, né? Pode passar. No reino do anticristo, o terrível fardo da liberdade é banido. A liberdade foi substituída pela necessidade, que foi o aceite da primeira tentação, do pão. E Deus foi substituído pelo inquisidor. Os milagres são manifestos no reino do inquisidor, né? No intuito de manipular. Foi o aceite da segunda tentação. E o poder temporal e a espada de César são tidos como virtudes. O aceite da terceira tentação. Então, eu digo assim, o reino do inquisidor é construído na tríade da rejeição de Jesus. Jesus rejeita o pão, o milagre e a autoridade, e o inquisidor toma para si essas tentações rejeitadas por Cristo e constituem como a base do seu reino. Então, o reino do anticristo, inquisidor, no intuito de fazer o bem, tornou-se o mal. Se o reino do inquisidor parece ser um abrigo seguro, no qual as pessoas estarão salvas de toda adversidade, sofrimento, o reino de Cristo é um reino que não dá garantias, por isso ele angustia. Na liberdade, o caminho é inacabado. Né? Quando eu digo que ele não dá garantias, é assim, que andar com Cristo é um contínuo. Né? Fala assim, Jesus é o caminho. A metáfora do caminho é muito interessante, porque o caminho é uma coisa que você vai estar fazendo. Aqui já é meu último slide, então posso falar só um pouquinho dessa questão desse inacabado, né? Que eu digo assim, a gente ouve muito pregação do ide, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É como um versículo que nos instiga a fazer missão, a falar, evangelizar, discipular. Só que no grego, a palavra, ela dá também o sentido de uma continuidade. O que a gente fala no português seria um gerúndio, que é essa ação continuada, ou no inglês o present continuous, né? Então, é como se dissesse assim, indo por todo mundo.
E indo é uma ação que ela não tem começo, meio e fim, ela é um contínuo. Então, quando Jesus fala que ele é o caminho, eu vejo que Jesus nos chama para uma caminhada da nossa vida, da nossa existência, da nossa relação com ele. Então, não é... Eu falo assim, isso é mais difícil, porque quando eu digo id, eu ponho lá no GPS, né? Estou pensando no GPS. Então, eu tenho um trajeto de A até B. Acabei, fiz, fui. Agora, quando eu digo indo, a minha trajetória não se finda, porque é um contínuo. É uma trajetória de vida neste caminho. E Jesus é o caminho, percebe? Então, nesse sentido que é inacabado, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? Tipo eu, né? Que confia no GPS, não sabe o que vai encontrar. Então, mas é um caminho que a gente tá seguindo, né? Com Jesus a gente tem sempre a esperança, né? Mas a gente não sabe, são surpresas que a gente encontra ao longo desse caminho. Então, é nesse sentido que eu digo, ele não é uma garantia. Você talvez não saiba onde você vai parar, mas você está confiando que ele vai te levar lá, porque ele é o caminho. Agora, o inquisidor, ele quer garantia, ele quer tudo bonitinho. E aí, não tem, né? Ele se torna contrário, né? Então, o Cristo, a liberdade última, por intermédio da sua graça, tem a capacidade de restabelecer a comunhão entre a criatura e o Criador e permitir ao ser humano voltar a viver sua natureza divina. Por intermédio da graça, as trevas humanas podem ser iluminadas. Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Desculpem, passei um pouco do horário, para variar. E assim, eu sei que é um tema complexo, me perdoe se em algum momento eu tento, né, que a gente fica nessa coisa assim de ser professora e às vezes a gente acaba usando termos e eu tento, né, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, quiser falar alguma coisa, estamos aqui para... Esse é o momento. Ok, então vamos abrir agora para perguntas. Se alguém quiser fazer um comentário, questionar, concordar, discordar, pontuar, fiquem à vontade. A gente está aqui para esse momento também de reflexão. Alguém quer falar? Como acaba a Inquisição? Então, eu não sei nem se a Inquisição acabou, né? É uma boa pergunta. Aquela Inquisição do século XVI, ela terminou, mas eu fico perguntando se nós não temos inquisições hoje sem fogueiras, né? Porque todos os sistemas que aprisiona, que suprime a liberdade, é um sistema inquisitorial. O sistema do anticristo é uma inquisição. E aí, nesse sentido, ela não acabou ainda. A gente não sente... a questão, ninguém vai morrer literalmente queimado, mas quantas vezes nós não temos muitas vezes as nossas, muitas vezes esse sistema anticristão querendo suprimir a nossa liberdade, às vezes a gente muitas vezes tendo que resistir, né? Como Jesus resistindo ali diante do inquisidor. Agora, em termos históricos, a Inquisição teria findado no século... Eu acho que ela chega até o 17. Teve Inquisição no Brasil também. Veio para o Brasil, foi muito forte na região do Nordeste, Pernambuco, Recife ali, né? Por conta da forte comunidade judaica que teve no Brasil também. Então, houve Inquisição, existe até museu da Inquisição, né, com as máquinas de tortura, porque se tinha toda uma política inquisitorial. Por exemplo, quando uma pessoa ia ser torturada, a pessoa tinha uma espécie de um perito que dizia para ela se ela até onde ela aguentaria suportar a tortura, a ponto de não morrer, de suportar o máximo de tortura possível sem morrer. Então, assim, foi algo terrível. Agora, assim, em termos históricos, ela terminou, mais ou menos. Porque, recentemente, você tem na Igreja Católica um órgão chamado... Congregação para a Fé e Ordem, se eu não me engano é isso, que é o equivalente moderno da antiga Inquisição do período medieval. E, recentemente, um teólogo ele foi chamado pelo cardeal, que fazia parte dessa congregação, que era o antigo Papa, o Ratzinger, e ele foi convidado a se calar, porque ele tinha escrito um livro que causou um incômodo para a igreja. Então, isso a gente está falando da década de 90. Então, ele foi convidado, sentou lá na cadeirinha onde ele conta isso, né? Sentei na cadeirinha onde sentou o Galileu Galilei, porque o Galileu Galilei também foi condenado pela Inquisição, por conta da questão da terra e tal.
E aí ele fala, eu sentei lá, onde sentou Galileu Galilei, ele fez um monte de perguntas e me convidou a me silenciar. Ele era um professor, ele não podia escrever, não podia, né, dar aulas, ele podia, mas ele não poderia produzir aquela literatura falando daquilo. Então, assim, a Inquisição, eu acho que ela ainda existe. Hoje nós falamos muito de tolerância e né, a gente tem que prezar, porque nós temos que amar, né, amar o nosso semelhante. Acho que a marca do cristão é o amor, né? Como o pastor muito bem colocou aqui. Mas ainda há muita Inquisição. Não sei se você perguntou no histórico ou nisso, né? Então, no livro não termina. Termina exatamente assim. O inquisidor reconhece que Jesus é Jesus. Fala que já foi seguidor de Jesus, mas fala que não está mais com Jesus, que está do lado dele. E aí ele pega, Jesus dá um beijo nele, ele diz que ele sente o coração dele arder, e ele fala, vai embora e não volta nunca mais, porque você está fazendo um mal pra gente. A gente não quer a sua presença. No conto acaba assim. Querendo dizer assim, olha, nós somos uma igreja sem Cristo. Cristo não precisa nem passar perto aqui. Pelo contrário, ele tem que ir embora. Porque se Jesus chegar perto da igreja, pronto, acabou com a nossa, entendeu? Nós somos um cristianismo sem Cristo, uma igreja sem Cristo. Afinal de contas, Jesus está mais atrapalhando do que ajudando. Então ele fala assim, eu sei quem é você. Sei muito bem, mas eu não estou do teu lado, não. Eu estou do lado do outro. Eu estou lá do lado do inquisidor. Então você vai embora e não aparece nunca mais. E aí Jesus sai caminhando. E aí pensando, por exemplo, na Bíblia, quando Judas dá o beijo, né, é como se Jesus fosse um traidor. Percebe? O próprio Cristo se coloca como um traidor, tipo, daquilo que eles criaram em nome de Jesus. Percebe a loucura que é isso? A gente cria um sistema em nome de Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo. Aliás, se Jesus chegar, na verdade, ele vai ser literalmente, né, colocado para fora. Não sei se eu respondi. Pode? Alguém quer perguntar? Alguém tinha uma pergunta? Ninguém mais quer falar? Pode falar. E nas suas palavras, assim, até aproximou algo na minha mente que esse termo de Cristo e anticristo é o que nós estamos vivendo hoje. Claro. Também vai frequente. E me trouxe até a mente uma palavra que o pastor Vai falou na terça-feira, que citou segunda Timóteo 2,15, que muitos nas palavras dele que nós temos que estar aprovados. Sim. Que não adianta só fazer milagre, como nós falamos. Sim. Muitas pessoas fazem milagres, pode ter Mateus 7,21. Sim. Que muitos fazem Senhor, faz milagres, mas não está com Cristo. Sim. E ele citou isso, mas nós temos que ser aprovados. Sim. Nós temos que procurar se encaixar aí. Mas que você trouxe todos esse tempo que foi maravilhoso. Que bom. Fico feliz. Que bom. Tá bom, muito obrigada. Eu fico feliz por isso. Alguém quer mais perguntar alguma coisa? Não? Alguém quer falar? Não estou entendendo. Tá parecendo tipo assim, né? Adão, Eva, serpente, tipo, né? Um apontando pro outro. Não, na verdade, eu acreditei que como eu não conhecia o autor, né? Não tem problema. E eu achei que é uma coisa mais escatológica que a gente vai tratar, e isso surpreendeu bastante. Porque a proposta é bem diferente, né? Bem, às vezes até engana, né? Fala, pô, vai lá pra ouvir uma, né? Vai lá ouvir uma palestra de escatologia e chega lá, tipo, vai ficar ouvindo de um cara russo que eu não faço nem ideia, não sei nem falar. Sim, ao milênio, né? Aquela coisa toda. Essa questão tribulacional, tudo e tal, confesso que me surpreendeu bastante. Esse poema, né? Essa narrativa, essa história. Porque a minha expectativa era para assistir sobre isso. Então eu frustrei sua expectativa nesse sentido. Não, foi muito interessante, foi legal. Assim, a nossa mente da gente dá muitas mensagens baseadas nisso. Claro, claro. E ajuda a gente a pensar também em termos escatológicos também. Você vê que a igreja hoje ela busca esse poder, né? Sim. A questão da Inquisição que a Camila estava perguntando, se você for ver hoje nas
Alguém mais? Você quer falar? Não? Não? Eu brinco com as minhas sobrinhas. Eu falo assim, ela tem 4 anos. Eu falo, Helena, fala Dostoiévski. Ela, Dostoiévski. Fala que terrorismo com criança, né? Fazendo isso com uma criança de 4 anos. Mas lá todos já estão familiarizados. Eu tenho até um bonequinho de Dostoiévski de biscuit. Tenho todos os livros. Então, eles já estão familiarizados. Não tem a tia meio maluca que gosta do cara russo, né? Já acostumaram. Afinal, foram 10 anos aí nessa peregrinação. Gente, então agradeço. Alguém mais? Não tem mais ninguém? Agradeço a oportunidade mais uma vez. Estou à disposição. O Glenn, né, ele que não está aqui presente, eu não conheço o Glenn, só pelo Facebook. Ele fez o cartaz, a divulgação. Eu também estou, né, nas redes sociais, se alguém quiser. Só no Facebook, nas redes sociais, né? Só no Face, né? Mas se alguém quiser me adicionar ou conversar, mandar um e-mail, sugestão. Também tem um livro aí, quem quiser comprar também, fique à vontade. E é isso, gente. Agradeço mais uma vez, obrigado. E Deus abençoe, nos abençoe. E nos ajude a viver em liberdade, que não é fácil. Ser livre não é fácil. Né? Não é para qualquer um. Ser livre é para quem é de Deus. Não é? Afinal, ser livre também é uma marca de Deus em nós. Amém? Deus abençoe.